Eu sou o pastor Wagner, espero que estejam todos bem, todos em paz. Quero primeiramente agradecer o convite da juventude desta igreja e poder trazer a palavra neste sábado, culto da juventude da IBSESC. Agradeço de coração, deixo aqui também um abraço carinhoso ao pastor Marco Lima e à querida liderança desta igreja. Eu gostaria de trazer uma palavra que creio que seja providencial para esse período, que seja muito válida para este tempo em que estamos vivendo. Acredito que muitos de vocês, queridos irmãos, querida irmã, queridos ouvintes que nem são membros da Igreja Central de Santa Cruz, mas estão aí acompanhando essa programação, também são bem-vindos, queridos, né? Eu gostaria de trazer esta palavra que acredito que seja muito válida, porque creio que neste momento todos estejam pensando num recomeço, não é verdade? Acredito que todos estão pensando no pós, e o pós-pandemia, como é que vai acontecer, como é que vai ser minha vida, o que eu vou fazer. Tenho tantos planos aí, acredito que muitos aqui tenham tido planos bem frustrados, né? Muitos planos frustrados, e isso é a lei da vida, né? Eventualmente teremos planos frustrados, só não estávamos esperando aí que houvesse tantos planos frustrados ao mesmo tempo, tanta gente ao mesmo tempo com planos frustrados pelo mesmo motivo. Então, nesta noite eu gostaria de falar sobre isso, o que seria o recomeço. O recomeço depois de uma grande calamidade ou alguma situação inesperada. Situações inesperadas não precisam ser calamidades, mas já parou para pensar nos recomeços que a sua vida te exige? Eventualmente você vai precisar recomeçar alguma coisa. Eventualmente o recomeço vai ser mais do que necessário para sua vida mudar de rumo, para você parar de fazer algumas coisas que você estava fazendo que não estavam te trazendo benefício algum e que eventualmente talvez Deus tenha até dito, olha, para, começa de novo, chega. Talvez Deus tenha te pedido para fazer isso na sua vida. E agora, nesse momento em que você está vivendo, nesse momento onde tudo era inesperado, onde tudo era difícil, tudo era mal, muito improvável de ser calculado, talvez você esteja pensando em alguns recomeços. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por gentileza, na palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 18. Por gentileza, vamos ler o texto bíblico a partir do versículo 19. Depois leremos outros textos da mesma passagem, mas primeiramente a partir do 19 ao 23. Leiamos, os irmãos acompanharão também a leitura. Versículo 19. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me socorrer e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que estás querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, eu quero ir. Por enquanto, até aqui, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, querido. Irmãos, primeiramente vamos lembrar o que estava acontecendo, né? O rei Davi, ele tinha um filho chamado Absalão, que cometeu algumas coisas muito difíceis, cometeu um ato criminoso por conta do incesto de seu irmão. Então, ali para ele era uma situação muito complicada, porque Davi estava tentando ali
fazer com que os outros tivessem um pouco de piedade do seu filho Absalão. Por conta daquela batalha, ele esperava que fossem ter misericórdia de Absalão por conta dele. Afinal de contas, ele era o rei querido, o rei amado. Afinal de contas, as pessoas pensariam duas vezes antes de matar Absalão. Na verdade, Absalão já estava assim, tão além do limite, que não tinha muito o que fazer por ele. Sinceramente, não havia muito o que fazer por ele. Somente o amor de Davi, que era a única coisa, a única fagulha capaz de fazer alguém ter um surto de consciência e não matar Absalão. Porque o grau de corrupção que Absalão chegou, Davi não foi capaz de conter. Nem a palavra de Davi, a força de Davi, o poder de Davi foi capaz de conter o que aconteceu. Então Absalão, lógico, foi morto pela espada. Então, na hora de contar a notícia, né, de dar a notícia, informar ao rei que na batalha o seu filho havia morrido, né, lá foi o mensageiro, enviou o emissário etíope para ir para lá, só que uma pessoa quis ir, né? Ele quis ir justamente para quê? Para poder fazer companhia, para poder estar lá naquele momento difícil para o rei, para poder dar suporte. O texto diz que ele não ia ganhar nada daquilo, nada com aquela ida, com aquela visita, com aquela ocasião. Na verdade, ele podia até perder alguma coisa. Então, Ahimaás vai querer dar essa notícia. E outro aspecto que eu gostaria que os irmãos identificassem aqui. Ele quis estar lá com o rei. Então, no momento que você estiver reestruturando sua vida, identifique quem são as pessoas que estão lá por você. No momento mais duro da sua vida, permita que Deus abra seus olhos para identificar quem estava do seu lado no momento mais difícil da sua vida. Aquele homem, como a própria palavra já diz e nós já destacamos, não ia ganhar nadinha indo até lá, falando para o rei qualquer coisa. Ele não ia ganhar nada, não tinha nenhum benefício financeiro, nada. Mas lá estava ele fazendo questão de fazer companhia ao rei. Então, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, no momento em que você precisa pensar em recomeçar sua vida, recomece sua vida tendo identificado as pessoas certas, identificado as pessoas que estão lá por você, que não estão lá por benefício nenhum. A pessoa está do teu lado porque ela te ama, porque ela se importa com você, e é no momento da dor, não após, que você tem que fazer essa seleção. Então você identifica com aquelas que têm um carinho tremendo por você. Então Davi foi capaz de identificar, teve uma pessoa que teve imenso carinho por ele. Olha que coisa boa, que coisa bonita que acontece aqui nesse texto. Então eu gostaria que o irmão e irmã voltasse um pouquinho no versículo 29 até o 33. Diz assim, né, voltasse um pouquinho. Diz assim: o rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar o seu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique aí esperando, e Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: o rei, meu senhor, houve a boa notícia. O senhor te livrou de todos os que te livraram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto, ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo, exclamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Muito bem, muito bem. Então, nesse texto aqui, vocês viram o que aconteceu. Lá foi ele levar a notícia. Assim que ele recebeu a notícia, o que aconteceu? Ele chorou. Ele chorou. Ele reconheceu aquela dor, reconheceu aquele problema.
Então, em segundo lugar, gostaria de dizer a cada um dos irmãos aqui, em segundo lugar, você deve chorar na hora de chorar. Primeira coisa, naquele momento ali, Davi havia se rasgado para chorar, porque era hora de chorar. Então, antes do recomeço, querido irmão, querido ouvinte, você precisa chorar na hora que tem que chorar. Você tem que sofrer o que precisa sofrer. Então, nós não podemos, nesse momento, por exemplo, de pandemia, a gente não pode viver em negação. Ah, porque não, tudo vai bem, tudo está caminhando bem. Não, não está bem. Você não está trabalhando do mesmo jeito. Você não está tendo a sua vida naturalmente como levava. Tudo mudou, tudo é arriscado, tudo é temerário, tudo é complicado para nós. Olha o momento difícil que nós estamos vivendo e a gente vai viver em negação negativa, é para chorar, para lamentar. É tempo de lamento, Isso é bíblico, não é pecado. Você se entristecer, você debulhar em lágrimas, isso não é pecado. Davi tinha que chorar, Davi tinha que ali. Qual era a reclamação de Joabe? A reclamação dele é que Davi estava lá se rasgando e estava sentindo por muito tempo por conta de Absalão. Ele estava lá mal por causa de Absalão, estava triste. E ali o povo, vindo aquela situação, o rei, acorda. Mas não era o tempo ainda. Ainda não era o tempo. Ele separou o tempo, identificou o tempo em que era para chorar. Identificou o tempo em que era para chorar. Então, se você na sua vida, querido ouvinte, está pensando no recomeço, está planejando um recomeço, antes do recomeço, você tem que sentir a dor, sentir o mal que lhe causaram, sentir que o momento é difícil. E nós não sabemos eu não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei qual é a situação, mas até quando você vai ficar segurando sua dor? Até quando você vai ficar segurando aí teu sofrimento? Não precisa segurar, põe para fora, porque isso é um passo para o recomeço na sua vida. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, não fique segurando sua dor, não. Coloca diante de Deus, entrega para Deus e põe para fora o seu sentimento. Davi fez isso na hora certa, porque somente isso podendo viver esse momento, você tem que, a palavra curtir, entre aspas, curtindo esse momento, você tem que viver, você tem que ali entrar de corpo e alma nesse momento. E aí acaba, aí passa, tá? Porque é passageiro também, tá? Não se trata ali de você, ninguém tá falando aqui, o pastor não tá falando aqui que você tem que sofrer e todo mundo vai sofrer junto com você, que você vai sofrer ad eterno, vai ficar levando suas feridas, vai ficar, como diriam alguns, vai ficar lambendo suas feridas para sempre. Negativo. Isso não vai marcar a sua vida. Só estou dizendo que no tempo em que precisa chorar, no tempo em que precisa ver que as coisas não vão bem, você tem que reconhecer isso, que as coisas não vão bem. Como é que você vai recomeçar na sua vida se você se nega a enxergar o que está passando? Você não pode se negar a enxergar o que está passando, a realidade. Qual era a realidade? Ele perdeu um filho. Ah, mas não valia um tostão furado. Não interessa, ele amava o filho. Então, naquele momento ele viveu, chorou, tinha que chorar. Então eu gostaria de deixar aqui com os irmãos, nos momentos de recomeço, às vezes a gente tem que se preparar para os planos de recomeço antes mesmo disso ser necessário. Na verdade, você talvez, querido irmão, querido ouvinte, você esteja passando por um momento difícil, como muitos de nós estão passando por um momento bem difíceis, e não está planejando o recomeço da sua vida. Ah, pastor, mas ainda não é possível recomeçar nada. Por exemplo, nesse momento de pandemia, ainda não dá para planejar, ainda não dá para fazer. Dá sim, não dá para executar alguma coisa, mas dá para planejar. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que o recomeço da sua vida, ele vem antes de acontecer alguma coisa difícil. Você precisa se preparar. Davi estava
estava ali naquele momento meio que com o coração muito dividido. No fundo, ele parece que sabia que ia perder o seu filho. Ele saberia que ele ia ter que passar por uma via crucis tremenda. Querido irmão, querida irmã, vamos ler então o texto no versículo 5 a 8 do capítulo 19. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeiam e odeiam os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, para que te seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Muito bem, nesses versículos do 5 ao 8. Você, antes de um recomeço, você precisa fazer o que tem que ser feito. O que precisava ser feito? Davi precisava liderar. Ele tinha que perceber, ele percebeu que ele não podia mais ficar chorando por muito tempo. Olha só que coisa interessante, parece até contraditória, né? Ele percebeu que ele não podia ficar chorando por muito tempo. E ali tinha que se levantar, se colocar diante do seu exército, diante do seu povo e agir como rei. Porque ali o luto continuava, a dor continuava, mas ele tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então, por exemplo, o presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos da América, ele perdeu 2 filhos para tifoide, 2 filhos. E no meio da presidência da República, ele perde um deles, morre durante o tempo em que ele foi presidente da República. Ele precisava continuar agindo como presidente, tendo as suas atividades no cargo e no meio da guerra civil norte-americana. Olha que coisa sensacional, olha só que coisa incrível, difícil de acreditar. Por quê? Porque realmente ele precisava fazer o que tinha que ser feito. Talvez haja coisas que você tenha que fazer antes de um recomeço na sua vida. Há decisões que você precisa tomar e às vezes você se recusa a tomar certas decisões. Você se recusa a agir como tal. Você está num momento duro, num momento difícil, você não vai parar de trabalhar. Você não vai parar de ter sua vida, né? Eventualmente, talvez, infelizmente, alguns irmãos, eu sei, que perderam suas posições de trabalho, eu sei disso, mas em alguns momentos, em algumas situações, você vai ter que levantar a cabeça e viver. O recomeço, ele exige isso de você. Levante a cabeça e vai viver. A gente não pode chorar para sempre. Davi chorou para sempre? Não. Davi não chorou para sempre. Davi não pôde chorar para sempre porque ele sabia que tinha que ser o rei, como o texto mostra, né? Olha só, você está chorando aí por causa do seu filho, mas você tem que pensar que você tem um governo também, você tem os seus súditos, você tem que prestar relatório, prestar contas a este povo que te ama tanto. Então, talvez no seu momento de dor, nesse momento difícil, antes de um recomeço, você precisa fazer o que tem que ser feito. Deixa eu tentar ser o mais claro possível com você nessa noite. Deixa eu tentar ser um pouco mais prático aqui. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, se você perdeu o seu emprego, busca outro. Se a tua carreira ela não está bem, pede a Deus o conserto. Pede a Deus para te ajudar. Jovem, aquele namoro acabou. Põe um ponto final. Supera. Faz o que tem que ser feito. Davi levantou a cabeça e foi ser rei. Você, querido, levanta a cabeça e vai ser filho de Deus. Haja como filho de Deus. Se tua vida está em pecado, tá com um vício, você tem algum problema,
Você é incapaz de conversar com o pastor, conserta a tua vida com Deus. Toma uma atitude na tua vida, para que você mostre para Deus que você quer um recomeço. Você tem que mostrar para si atitudes que realmente uma pessoa que quer um recomeço. Então, para de lamuriar algumas coisas na teoria e leva para a prática de vida. Leva para a prática de vida cristã. Tome as atitudes necessárias. Você quer ser um bom profissional? Vai treinar, vai trabalhar, vai estudar. Vai fazer coisas que se espera de uma pessoa que quer recomeçar a vida de verdade. Porque o recomeço ele não vem de graça. Um recomeço ele não vai acontecer porque você simplesmente simsalabim estalou o dedo e pronto. Não é passe de mágica. A atitude de uma pessoa que quer recomeçar a sua vida de fato não é usar o nome de Deus aos quatro ventos. Deus vai me ajudar no recomeço e acabou. Não! Deus espera coisas de você, que você faça o que tem que ser feito. Só usar o nome de Deus em vão não vai te salvar, não vai te ajudar, não vai te resolver problema algum. Então eu te peço nesta noite, você jovem, você irmão, você querido, coloca diante de Deus aquelas coisas que você precisa tomar de atitude. Coloca no teu coração isso. Então, Davi fez isso. Davi tomou essa atitude, essa iniciativa poderosa. Fez o que tinha que ser feito. Então, coloque na prática isso para você. Não como algo da boca para fora. O recomeço, ele vem acompanhado de decisões. Em último lugar, um outro aspecto que eu gostaria de reavaliar com os irmãos é sobre o seu tempo de resposta. Antes do recomeço, você precisa reavaliar o seu tempo de resposta. Lembra, acabamos de falar que Davi precisou se levantar para ser um rei? Perfeito. Ele precisou se levantar, precisou se erguer novamente, ele precisou agir como rei. Muito bem. Então vamos pensar da seguinte maneira. Quanto tempo ainda leva para você sentir a sua dor? Não estou dizendo que, mas a minha dor não sei quando ela vai passar. Pouco importa. A sua dor continua ali, a sua dor ela precisa ser vivida, mas haverá um momento em que você percebe que você precisa ser ágil. Você precisa ser ágil. Para recomeçar, você precisa mudar suas atitudes o quanto antes. Então, gostaria de deixar aqui um recado para você, querido ouvinte. Talvez você tenha perdido algumas coisas na sua vida, mas se você continuar lamentando as suas perdas por muito tempo, as pessoas vão se afastar de você. Se você continuar só lamentando, você vai tornar o lamento como marca na sua vida. Então Davi se importou em não deixar isso acontecer. Ele teve um tempo de resposta ideal. Ele, ao mesmo tempo em que ele curtiu o momento que ele viveu a dor, ele foi capaz de entender que para recomeçar, ele teria sim que ter um tempo de resposta. Então, avalie o seu tempo de resposta quando a vida te dá uma pancada. Às vezes a vida te dá uma pancada dura, forte. Eu não sei qual foi a pancada que a vida te deu nesta pandemia. Realmente eu não sei. Mas Deus está interessado no seu bem-estar. Deus está interessado em que você tenha um tempo de resposta. Avalie então o seu tempo de resposta. Tenta não prolongar muito o seu tempo de resposta. Levanta a cabeça para a vida. Levanta a cabeça para o recomeço de Deus. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nós queremos pedir que antes do recomeço possamos lembrar do Senhor. Que ao recomeçar na vida, possamos, ó Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, que possamos recomeçar, Senhor Deus, e se for possível, em alguns momentos do zero, mas que tomemos as atitudes necessárias para isso. Nos ajuda, ó Deus, enquanto servos do Senhor, a agir do jeito que o Senhor espera de nós.
Nos ajuda, Senhor Deus, a aguentar, Senhor Deus, as pancadas da vida, chorar no tempo certo, se erguer no tempo certo e avaliar nosso tempo de resposta. Abençoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Mais uma vez eu agradeço de coração pelo convite. Grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Fiquem em paz.